Olá, queridos formandos. Muito importante para nós que estejamos aí prosseguindo com nossos encontros de direito processual civil, com nossos toques especiais. É sempre um prazer muito grande trabalharmos essas temáticas. Agradeço a atenção de vocês. Quero aproveitar a oportunidade para estarmos agradecendo também representante de turma, nossa querida Thalita, que tem de alguma forma aí sido tão solidária, sendo nosso ponto de conexão. Muito obrigada. E dizer também que hoje nós estaremos objetivamente falando, elegendo um ponto que é um ponto cardeal do nosso conteúdo para reprisarmos por meio aqui dessa recomposição que é importante até para que nós possamos estar fluindo melhor no nosso exame, na prova que acontecerá também em um simulado que está sendo postado para vocês, no caso nessa oportunidade, e gostaria muito que nós pudéssemos estar pensando melhor hoje acerca de algo, no caso, que tem uma relevância capital no universo do processo civil e que diz respeito às tutelas provisórias, tudo bem? Tutelas provisórias presentes, portanto, aí nos artigos 294 a 301 do nosso Código de Processo Civil. E por que tratar de tutela provisória? Até porque, na realidade, são tantos temas que o processo civil nos oferece. Nesse semestre nós temos debatido, trabalhado, no caso, um universo de temáticas e elegemos tutela provisória em razão de sabermos que é aí que reside a possibilidade de alcançarmos um direito mais justo, mais célere, mais eficaz, um direito mais sensível, mais humano, mais profícuo, progressista e que atenda melhor os ideais que nós estamos buscando. A sociedade tem uma grande ferramenta, que é a ferramenta das tutelas provisórias, quando algo extraordinário acaba, para todo efeito, gerando inquietação que seja, de fato, aí, urgente no seu contexto diário. É importante nós salientarmos que vivemos dentro de um cenário em que, ordinariamente, a lei possui aí a sua liturgia. O processo tem aí os seus procedimentos, tem aí o seu ritmo, e dentro desse cenário são previstos vários passos que a todo tempo são observados pelo Poder Judiciário e também, naturalmente, pelos profissionais das lides forenses. Porém, é importante nós entendermos que quando estamos diante de situações particulares que coloquem em risco, para todo efeito, as questões atinentes aqui à vida, à saúde, à propriedade, mas que trazem consigo perigo e mora, trazem consigo também aqui o risco ao resultado útil do processo, a lei nos coloca um grande remédio, que certamente são aí as tutelas provisórias. As tutelas provisórias, elas são chamadas de tutelas de urgência e também tutela de evidência. A tutela de urgência, para todo efeito, ela se faz necessária quando nós estamos falando aqui de antecipação de tutela e também estamos falando de tutela cautelar. Então, a tutela de urgência está para a antecipação de tutela e também para a tutela cautelar, aquele antigo processo cautelar do Código de 73, aquele processo cautelar que tinha um livro a seu favor, que começa a valer no 796 e seguintes. Hoje, nós temos essa matéria não menos importante, condensada de forma, no caso, mais otimizada no nosso atual código. Entretanto, ela vem acompanhada aqui de uma nova classificação: a tutela de urgência e a tutela de evidência. Então, a tutela de urgência vai se caracterizar em decorrência de nós podermos comprovar o direito, podemos comprovar o risco aqui, ao próprio processo, ao seu resultado útil, bem como também o risco pela demora que eventualmente se avizinharia se estivéssemos atendendo aquela liturgia processual normal e ordinária. Uma vez presentes os documentos e as provas suficientes, uma vez presentes aqui também, para todo efeito, testemunhas ou perícias ou qualquer outro elemento que possa convencer o Poder Judiciário do perigo e mora, e ainda do risco ao resultado útil do processo, nós poderemos de alguma forma já identificarmos uma oportunidade
de buscarmos aí o que diz respeito a uma tutela provisória. Quando que seria possível uma tutela provisória caracterizada a priori como sendo uma tutela provisória conceituada como sendo a antecipação de tutela? A antecipação de tutela se dará quando o nosso pleito reivindicar, num primeiro momento, o próprio objeto do processo sendo concedido, sendo deferido antecipadamente. Exemplo, um tratamento que diz respeito aí a uma cirurgia, um tratamento que diz respeito também à concessão de um medicamento, tá certo? Que vai evitar o perecimento da vida. Nós estamos falando que o objeto do processo é X e, portanto, eu pretendo que antecipe essa cirurgia ou esse medicamento, esse tratamento. Eu falo nesse momento, de antecipação daquela tutela, daquela proteção, daquele direito, daquela garantia constitucional que é, no final, o objeto principal daquela demanda. Enquanto, um exemplo da antecipação de tutela poderia ser essa cirurgia, que não pode aguardar, eis aí o perigo e mora, se obedecemos, se observamos a liturgia regular, processual, essa pessoa pode vir a óbito, ou, conforme já dissemos aqui, o medicamento, que também poderá comprometer literalmente, visceralmente a vida. Se eu posso falar aqui de antecipação da tutela, ou seja, da garantia, considerando que o artigo 96 da Constituição Federal, para todo efeito, é capaz de reafirmar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto, em sendo assim, me compete agora diferenciar aquilo que está presente no que se diz respeito à tutela cautelar. A tutela cautelar, eu já não antecipo, não é exatamente o resultado do processo, o objeto do processo. O que eu busco antecipar é exatamente uma medida que vai garantir que ao término daquele processo, o seu resultado não será frustrado. Exemplo, bem, você percebe que aquele seu devedor se encontra dilapidando o patrimônio. Provavelmente ele já esteve aí fazendo contas de que no próximo mês existe uma dívida para ser paga. Essa dívida que será paga, ele de alguma maneira decidiu deliberadamente que por algum motivo não cumprirá esse compromisso e, portanto, ele deliberou consigo que vai dispor do seu patrimônio e esvaziar-se de condições necessárias para honrar aquele compromisso com você. Você se deu conta porque um passarinho verde, alguém muito próximo te avisou, e aí você consultou os colegas da sala do nosso querido 9º período, e aí, de repente, você se deu conta de que existe uma medida que o 9º período, os formandos, no caso, se encontram aí para todo efeito, te orientando no que se refere ao arrolamento de bens. Ou seja, você pretende, não é exatamente deter consigo aquele imóvel, aquele carro, aquela fazenda, ou aquele dinheiro do banco, ou, no caso, aqueles valores da Bolsa de Valores. Não, você não pretende, você pretende receber uma dívida. Você pretende que, na medida que houver a execução, haja condição material de você, de alguma maneira, não ficar aqui em prejuízo, tendo o seu direito violado. Porém, uma medida que existe para que você possa ter esse pagamento efetuado em tempo hábil, preferencialmente, fazer com que a justiça tome conhecimento da intenção que essa pessoa está tendo, que o seu devedor está, de alguma forma, nutrindo, de esvaziar o seu patrimônio de condições necessárias para honrar esse seu compromisso. Então, você tem a seu favor o arrolamento de bens. Arrolamento de bens que está presente ali no artigo 301. Portanto, vejam bem, nós temos as tutelas de urgência, a tutela de urgência com esses dois vieses, antecipação de tutela, onde eu antecipo o verdadeiro e central objeto do processo pretendido, e no outro eu tenho uma antecipação de medidas que possam ser capazes de acautelar o meu futuro direito, certo? A tutela de evidência. A tutela de evidência não necessariamente precisa ter risco qualquer
o que diz respeito aqui ao processo, não necessariamente precisa ter qualquer tipo de ameaça ou lesão a direito, não necessariamente. Nós veremos aqui que a tutela de evidência do 311 exigirá de cada um de nós a atenção necessária para o fato de que, às vezes, naquele processo, existe aí um abuso de direito de defesa, ou existe, eventualmente, qualquer possibilidade de estar presente também um elemento aqui de medidas meramente, no caso, protelatórias, de total má-fé, né? Ou seja, a tutela de evidência, ela já inicia-se ali no 311, no inciso 1º, buscando fazer com que, num primeiro instante, tá, o princípio da boa-fé, da lealdade processual, tá, possa ser erigido a um plano, evidentemente aqui, de a garantia da dignidade das pessoas envolvidas. Afinal de contas, a justiça, né, o poder judiciário não pode ser utilizado aqui para trabalhar em medidas e em atitudes levianas, né, que comprometem o bom direito e a cidadania do outro. O princípio da boa-fé, da eticidade, né, certamente são fundamentais. É imprescindível para todos nós estarmos atentos, né, nesse sentido. Por quê? Porque, vejam bem, a tutela provisória, se ela é tutela de urgência, ou seja, a antecipação de tutela, e ao mesmo tempo também aqui a questão relacionada aqui à tutela cautelar, se nós estamos diante desse cenário, nós estamos falando que é preciso trabalharmos uma petição inicial. Essa petição inicial, ela deve demonstrar todos os elementos de uma petição inicial regular, mas ao mesmo tempo deixar evidente, deixar bastante, no caso, bastante cristalizados, desculpem, tá? Os elementos que se encontram ali presentes, né? Exigidos pela nossa legislação, dentro do 294 ao 311, onde esse capítulo e esse título, enfim, é abordado no nosso Código de Processo Civil, falando aqui com doutrinadores de renome, como Daniel Amorim, a Assunção, ainda também com outros nomes, né, que poderiam aqui ser trabalhados, né, no caso como o Didier, né, Misael Montenegro e outras grandes doutrinadoras e doutrinadores que somam aqui no que diz respeito ao direito pátrio. É imprescindível observarmos que quando nós falamos aqui das tutelas provisórias, nós estamos oportunizando que o direito chegue de forma rápida, célere e eficaz, e que não haja necessidade do Poder Judiciário ter seus interesses e, ao mesmo tempo, seu objetivo, infelizmente, no caso então, frustrado em razão da mazela de um tempo ou de uma morosidade excessiva. É importante nós estarmos salientando que são inúmeras as tutelas provisórias que são propostas todos os dias e que o prazo para contestar essas medidas provisórias, normalmente, no caso, de acordo com a nossa legislação, é um prazo de 5 dias. Não havendo uma contestação após o cumprimento da tutela provisória, então, por favor, né, se o medicamento já foi deferido, foi concedido, porque ficou provado que se eventualmente aquele jovem não recebesse, por exemplo, um medicamento chamado Sutente para a cura do câncer, se ele não recebesse esse medicamento, tá, com o valor aí de 28 mil por mês, uma caixa com 28 comprimidos, né? Se esse medicamento não lhe fosse concedido para esse jovem de 16 anos, tá? Ele sucumbiria, seus sonhos seriam sepultados, enfim, a realidade, a dignidade da sua família, tá? A sua felicidade, a felicidade daqueles que estão ao seu redor estariam sendo lamentavelmente comprometidos. O direito veio para fazer com que essas pessoas tenham a seu favor, e nós todos, né, no caso, o abrigo, né, e ao mesmo tempo o bálsamo de uma cidadania, de uma dignidade defendida. Então esse medicamento foi concedido, então a lei coloca que o prazo para que haja a defesa por parte do demandado, quer seja município, estado, união, né, enquanto entes federados que respondem aqui solidariamente, seria de 5 dias, certo? Naturalmente, quando é órgão público, nós temos aí as particularidades, né, no caso de prazo que eventualmente possam ser contados, enfim, em dobro, etc. Vamos aqui trabalhar no sentido de que, se eventualmente a medida cautelar ou a tutela antecipada,
por acaso não forem cumpridos em razão de desídia por parte do autor, ela perderá o seu efeito. Também é importante observarmos que, a depender, né, do resultado dessa medida que será concedida, se eventualmente for de caráter irreversível, a lei recomenda que ela não seja concedida. Bom, é importante salientarmos aqui que o que seria, por exemplo, uma medida de caráter irreversível, né? Nós poderíamos, de alguma maneira, fazermos aqui algumas colocações, alguns exemplos, né? Se existe aí um arrolamento de bens que está sendo deferido, esse arrolamento de bens, ele acabou bloqueando um valor aí de 5 milhões, né, de uma determinada empresa. E a parte autora reivindica o levantamento dessa quantia, por exemplo. Bom, levantar essa quantia antes do resultado do processo, antes, no caso, então, da a decisão final, para atender qualquer tipo de demanda, a princípio, estamos colocando aqui lato sensu, né? Enfim, a princípio, uma quantia dessa ordem, a depender do poder financeiro desse autor que tem essa pretensão, certamente, no caso, poderá ocorrer um risco em razão da irreversibilidade da medida, porque se esses 5 milhões forem liberados e, de repente, o tribunal acaba, de certa forma, reformando essa decisão, como fazer para esse valor de 5 milhões voltar para a conta dessa empresa, certo? Então, em sendo assim, nós temos que ter um certo grau de cautela. Naturalmente que é importante e é imprescindível trabalharmos as tutelas provisórias. Nós gostaríamos apenas de estar, de alguma forma, dizendo que quando nós temos as medidas provisórias aqui, desculpa, né, no caso, as tutelas provisórias, nós estamos falando de grandes remédios, porque o direito brasileiro ele sofre com a mazela da morosidade, né? Sofre com a mazela também da sua onerosidade excessiva, mas quando nós trabalhamos as tutelas provisórias, são bálsamos, né, que vão acabar garantindo que futuramente, tá, o principal direito seja, de fato, aqui, seja enquanto área da saúde, ou seja na área da educação, ou qualquer um outro aspecto, né, no caso, seja aplaudida. A justiça é a menina dos olhos do direito. Nós temos que fazer o máximo para que ela realmente seja aplaudida, mas, necessariamente, é preciso que nós tenhamos aí as cautelas necessárias. Importante salientarmos que quando trabalhamos as questões referentes à tutela provisória, à tutela de urgência e também o que diz respeito aqui à tutela cautelar, o 301 traz um rol. O 301 começa a trazer esse rol. E esse rol que ele traz, ele vai falar, no caso de arrolamento de bens, ele vai falar também no que diz respeito aqui ao protesto em cartório para evitar alienação de algum tipo de imóvel, algum tipo de patrimônio, tá? Dentre outros. Ele vai usar essa expressão, né, ao final. Ele não vai nominar especificamente com detalhes, porque quando se usa a expressão dentre outros, qualquer outra medida que seja para garantir a estabilidade, a eficácia da justiça, da dignidade e do bom direito na vida dos cidadãos deverá ser certamente aqui deferido. Então, nós trabalhamos aqui com uma cláusula chamada cláusula indeterminada, cláusula aberta, tá? Ali, ao final do 301, cabem outras medidas, conforme o próprio legislador assim pretendeu. É importante que possamos estar lembrando, por exemplo, uma tutela cautelar que vem sendo em época de coronavírus, de Covid-19, tá? Que vem sendo repensada e de alguma maneira potencializada, é da separação de corpos e da aplicação, por exemplo, do afastamento do lar de pessoas que eventualmente estejam agredindo suas respectivas mulheres. Há uma comprovação, né, por números e pela mídia e também por documentários, de que houve um aumento muito grande, né, enfim, né, do massacre de mulheres enquanto vítimas de violência doméstica em meio à nova situação dramática que está sendo experienciada pela humanidade. E uma medida, nós vamos chamar aqui cautelar ou acautelatória da dignidade da vida e da integridade psicológica, né, no caso ainda espiritual, então, dessa mulher, é o afastamento do agressor do lar. Isso é, com certeza, uma medida cautelatória, né, no caso, uma medida cautelar
Entretanto, vamos lembrar aqui que ela não está especificada nesse 301, mas ela está especificada em uma lei especial. E por que eu fiz, no caso, então, essa colocação? Porque assim como a Lei Maria da Penha 11.340, de 2006, existem outras leis especiais que também vão trazer consigo modelos, né, de tutelas cautelares e de antecipações de tutela no sentido especial, certo? Tudo bem?